Primavera de 1220. Nas fronteiras do antigo coração, uma mãe segura a mão de sua filha pela última vez. A menina tem apenas 14 anos. Os soldados mongóis já vêm por ela. A garota não grita, não suplica. Sabe que resistir só fará tudo pior. Seu nome é Zaria, mas esse nome logo deixará de importar. O que está prestes a acontecer com ela não é um ato isolado de guerra. É parte de uma maquinaria. Um sistema projetado com precisão burocrática. Um horror organizado que mudaria para sempre. O mapa genético da humanidade. E tudo começou com um menino órfão nas estepes da Mongólia. O que aconteceu com Zaria não foi casualidade, foi protocolo. Quando os mongóis capturavam uma cidade, não chegavam como uma horda selvagem e desorganizada. Chegavam com escribas, com administradores, com médicos especializados em anatomia feminina. Semanas antes do cerco, equipes de espionagem se infiltravam nas cidades-alvo. Sua missão não era militar, era censitária. Quantas mulheres vivem aqui? Que idades têm? Quais características físicas? De quais linhagens vêm? Tudo documentado, tudo registrado, em rolos de pergaminho, que se tornariam os primeiros arquivos industriais. De estupro sistemático da história. Quando uma cidade caía, a população era dividida com precisão cirúrgica. Os homens eram executados ou escravizados. As mulheres eram classificadas em categorias. Reprodutoras primárias, 14 a 30 anos, sem deformidades visíveis. Reprodutoras secundárias, 31 a 40 anos, com experiência maternal prévia. Material de descarte, menores de 14, maiores de 40, doentes. As primeiras duas categorias recebiam uma marca de tinta no pulso, um número, uma etiqueta. As do terceiro grupo simplesmente desapareciam. As caravanas de mulheres capturadas seguiam o exército mongol como sombras móveis de sofrimento. Não eram carroças improvisadas, eram vagões projetados especificamente para sua função. Jaulas rolantes, com compartimentos internos que permitiam classificar as mulheres por estado de gravidez. Compartimento 1, recém-capturadas. Compartimento 2, grávidas confirmadas. Compartimento 3, as que haviam dado à luz. Compartimento 4, as consideradas improdutivas, destinadas à eliminação gradual. Os médicos mongóis haviam desenvolvido técnicas para maximizar a fertilidade. Ervas que aceleravam a ovulação, dietas para melhorar a qualidade reprodutiva. Até procedimentos cirúrgicos, rudimentares, para corrigir problemas que pudessem interferir na gravidez. As mulheres não eram tratadas como pessoas. Eram gado reprodutor que requeria manutenção técnica. Os registros falam de taxas de produção mensal e efetividade reprodutiva por unidade. Mas o mais perturbador do sistema não era sua brutalidade, era sua burocracia. Cada estupro era documentado, cada gravidez registrada, cada nascimento classificado. Segundo características físicas que determinavam se o bebê seria criado como mongol ou eliminado. Os administradores desenvolveram um código de números que tatuavam nos pulsos das mulheres. Identificação, origem tribal, histórico reprodutivo, valor produtivo estimado. As mulheres perdiam seus nomes no dia da captura. Passavam a ser números em um sistema que havia convertido a identidade humana em estatística administrativa. Algumas tentavam sussurrar seus nomes verdadeiros a seus filhos antes que os arrancassem delas. Outras gravavam cicatrizes em seus próprios corpos para lembrar quem haviam sido. Mas o sistema era implacável. Em menos de uma geração, essas mulheres haviam se tornado fantasmas de si mesmas. Para entender como chegou até aí, é preciso voltar às estepes da Mongólia, em 1162. Um menino nasce em uma tribo pobre, marginalizada, constantemente atacada por clãs mais poderosos. Seu nome, Temujin. Seu mundo é brutal. A sobrevivência depende da capacidade de tomar o que os outros têm.
Aos 9 anos, vê seu pai morrer, provavelmente envenenado por inimigos tribais. Sua mãe, Hoelun, é abandonada à própria sorte com vários filhos pequenos. Comem raízes, peixe cru, qualquer coisa que encontrem. Temujin aprende desde criança que o mundo se divide entre aqueles que tomam e aqueles que são tomados. Aos 16 anos, sua prometida Bertie é sequestrada por uma tribo rival. Durante meses, enquanto a procura, escuta rumores sobre seu destino. A estupraram, a transformaram em esposa de outro, a mataram. Quando finalmente a resgata, Bertie está grávida. O filho é dele ou de seus captores, nunca saberá. Mas algo muda nele naquela noite, uma compreensão fria, calculada. As mulheres não são apenas espólio de guerra, são o futuro. E quem controlar esse futuro, controlará o mundo. Temujin começa a construir seu poder não apenas com guerreiros, mas com uma visão que ninguém havia imaginado antes. Observa como as tribos inimigas choram seus mortos durante dias, como os homens se suicidam após perder batalhas. Mas as mulheres sobrevivem, se adaptam, têm filhos, e esses filhos crescem lembrando quem tomou suas mães. Temujin vê nisso não uma ameaça, mas uma oportunidade. Se puder controlar sistematicamente a reprodução dos povos conquistados, não precisará ocupar territórios para sempre. Os povos se tornarão mongóis por dentro. Em 1206, quando as tribos mongóis o proclamam Grande Khan com o nome de Genghis Khan, ele já desenvolveu o que seus administradores chamarão de sistema de semeadura permanente. Não é filosofia abstrata, é protocolo militar, e os primeiros experimentos já começaram. A primeira campanha sistemática é contra os Tangut em 1209. Quando cai a primeira cidade Tangut, os mongóis não improvisam. Executam um plano milimétrico, chegam com escribas, administradores, médicos. As mulheres são classificadas, marcadas, designadas a caravanas especializadas. O sistema é diabolicamente eficiente e está apenas começando. Em 1211, quando Genghis Khan ataca o Império Jin, o sistema já se aperfeiçoou. Os mongóis não apenas conquistam territórios, conquistam úteros. Os registros da campanha chinesa mostram cifras assustadoras. Em uma única cidade, Zhongdu, capturam mais de 40.000 mulheres em idade reprodutiva. Para 1213, os relatórios falam de mais de 100.000 mulheres distribuídas em caravanas especializadas que se estendem por centenas de quilômetros atrás do exército principal. As mulheres já não são sequestradas individualmente, são processadas industrialmente. As caravanas têm divisões para diferentes etapas do processo. Captura inicial, classificação, aclimatação, um eufemismo para estupro sistemático, gravidez, parto, reatribuição. Os bebês nascidos do sistema são submetidos a inspeções que determinam seu destino. Aqueles com características físicas suficientemente mongóis são separados de suas mães e criados por famílias mongóis. Os demais são eliminados imediatamente. O sistema inclui protocolos específicos para diferentes tipos de resistência. As mulheres que se recusam a comer recebem alimentação forçada, até que compreendam que seus corpos já não lhes pertencem. As que tentam abortar são submetidas à vigilância constante e amarradas durante os últimos meses de gravidez. As que se automutilam para se tornarem improdutivas são mantidas vivas o suficiente para servir de exemplo às demais. As que matam seus próprios bebês para evitar que sejam criados como mongóis enfrentam torturas públicas que convertem a compaixão maternal em terror exemplar. Genghis Khan havia criado algo que transcendia a guerra tradicional. Não se conformava em conquistar territórios que poderiam se rebelar ou se recuperar. Havia projetado um sistema para conquistar a própria genética dos povos, para converter o estupro em política de Estado, para transformar a maternidade em função imperial. Cada mulher grávida em suas caravanas era uma semente de conquista permanente, plantada no futuro. Os registros administrativos mongóis, preservados em arquivos chineses e persas,
revelam a escala industrial do sistema. Para 1220, as caravanas de reprodutoras incluem mais de 200 mil mulheres, distribuídas em rotas que cobrem desde a Mongólia até a Europa Oriental. O Império desenvolveu uma rede logística especificamente projetada para o transporte, manutenção e processamento de mulheres capturadas. Estações de reabastecimento onde se verifica o estado das unidades reprodutivas. Hospitais de campanha especializados em partos forçados. Centros de classificação onde se decide o destino de cada bebê nascido do sistema. O horror não reside apenas no estupro, mas em sua sistematização. Genghis Khan burocratizou o mal, converteu a brutalidade em eficiência administrativa. Seus escribas documentam cada estupro com a mesma meticulosidade com que registram o gado capturado. Seus médicos experimentam com técnicas reprodutivas com a mesma frieza com que desenvolvem estratégias militares. Seus administradores calculam taxas de produção humana com a mesma precisão matemática com que contabilizam o ouro saqueado. As mulheres do sistema desenvolvem formas de resistência que os mongóis nunca podem documentar, porque transcendem os registros burocráticos. Comunicam-se mediante códigos de gestos que passam informação sobre tentativas de fuga, métodos de aborto, formas de envenenar o leite materno, para matar os bebês sem deixar evidência. Algumas desenvolvem técnicas para vomitar discretamente a comida e se enfraquecer até se tornarem improdutivas. Outras se cortam em lugares específicos para se infectar e criar febres que compliquem as gravidezes. Mas a resistência mais dolorosa é emocional. As mulheres criam rituais secretos para lembrar os nomes de seus filhos mortos, para manter viva a memória de suas identidades anteriores, para preservar fragmentos de suas culturas em canções que sussurram na escuridão. Sabem que provavelmente morrerão nas caravanas, mas lutam para assegurar que algo do que foram sobreviva, mesmo que seja no ar noturno das estepes. Em 1219, a campanha contra o Império Corásmio leva o sistema à sua expressão mais refinada. Os mongóis já não improvisam, desenvolveram protocolos específicos para diferentes tipos de cidades, diferentes culturas, diferentes formas de resistência. As equipes de espionagem prévia evoluíram até se tornarem verdadeiras redes de inteligência, que catalogam não apenas as mulheres, mas também suas famílias, suas habilidades, seus vínculos emocionais. Toda a informação usada para maximizar o controle psicológico durante o processamento. As cidades corásmias enfrentam algo que nunca haviam imaginado. Os mongóis não chegam apenas para saquear, chegam para colher. Em Bukhara, em Samarcanda, em Merv, as mulheres são separadas de suas famílias, com precisão industrial. Os mongóis aprenderam que manter as mães perto de seus filhos pequenos as torna mais cooperativas durante as primeiras semanas de aclimatação. Mas também aprenderam que separá-las após 3 meses quebra definitivamente sua vontade de resistência. O sistema desenvolveu até protocolos para diferentes grupos sociais. As mulheres da nobreza recebem tratamento especial, estupro por parte de oficiais de alto escalão e alojamento em tendas ligeiramente mais confortáveis. Não por humanidade, mas porque os mongóis observaram que os filhos de mulheres nobres tendem a ter características físicas mais refinadas, que facilitam sua integração posterior na aristocracia mongol. As camponesas, por sua vez, são processadas em massa, valorizadas principalmente por sua resistência física e sua capacidade de sobrevivência durante as gravidezes em condições adversas. Os médicos mongóis desenvolveram técnicas específicas para acelerar as gravidezes e maximizar as taxas de sobrevivência infantil. Utilizam combinações de ervas que induzem a ovulação múltipla, aumentando as possibilidades de gêmeos ou trigêmeos. Aprenderam a identificar os sinais precoces de gravidez e desenvolveram dietas que reduzem as complicações durante o parto.
Tudo com um objetivo: converter cada útero capturado na fábrica reprodutiva mais eficiente possível. Para 1220, o sistema alcançou uma escala que desafia a compreensão. Os relatórios falam de caravanas de mulheres que se estendem por dias de marcha, organizadas com a precisão de um exército. Há divisões especializadas para diferentes funções: captura inicial, classificação, aclimatação, gravidez inicial, gravidez avançada, parto, cuidado pós-parto, reatribuição ou eliminação. Cada divisão tem seus próprios administradores, médicos, guardas e protocolos específicos. As caravanas viajam com uma infraestrutura móvel projetada especificamente para sua função. Vagões hospital para partos, tendas prisão para mulheres, em diferentes etapas do processo. Até vagões necrotério para eliminar discretamente as mulheres que morrem durante o processamento. Os mongóis criaram cidades móveis de horror que se movem como sombras, atrás de seus exércitos, processando carne humana com a mesma eficiência industrial com que processariam, séculos depois, as fábricas têxteis. Mas o verdadeiro gênio diabólico do sistema não é sua eficiência, é sua permanência. Genghis Khan compreendeu algo que outros conquistadores nunca viram. O estupro pode ser temporário, mas os genes são para sempre. Cada filho nascido do sistema portará para sempre a marca genética da conquista mongol. E esses filhos terão filhos, que terão filhos, que terão filhos. O estupro se converte assim em vitória eterna. Os registros genéticos modernos confirmam a eficácia diabólica do sistema. Estudos do cromossomo híbrido mostram que aproximadamente 16 milhões de homens vivos hoje descendem diretamente de Genghis Khan e sua linhagem imediata. Isso significa que aproximadamente 1 em cada 200 homens no mundo porta evidência genética do sistema industrial de estupro mongol. Na Mongólia, a proporção chega a 8%, na Ásia Central a 3%. Mesmo na Europa Oriental, onde as campanhas mongóis duraram menos tempo, os marcadores genéticos aparecem em populações significativas. Mas essas cifras não contam a história completa, porque o sistema mongol não se limitou a Genghis Khan. Seus filhos, seus netos, seus generais, todos continuaram os protocolos desenvolvidos durante suas campanhas. Ögedei Khan, seu sucessor, refinou os métodos durante a conquista da Europa. Manke Khan os aplicou nas campanhas contra o Califado Abássida. Kublai Khan os utilizou na China. O sistema havia se convertido em doutrina imperial, em tradição dinástica, em herança de poder transmitida de geração em geração. Em 1227, quando Genghis Khan morre durante a campanha contra os Tangut, as caravanas de mulheres capturadas se estendem por milhares de quilômetros através da Eurásia. Sua morte não detém o sistema, ao contrário. Seus herdeiros o consideram parte essencial do legado imperial. As mulheres das caravanas são redistribuídas entre os príncipes mongóis como gado herdado. Os bebês nascidos do sistema são criados para continuar a expansão. Os protocolos desenvolvidos durante suas campanhas se convertem em manual operativo para as conquistas futuras. O funeral de Genghis Khan é acompanhado pela matança de 40 donzelas, que são enterradas vivas com seu corpo. Mas essa é apenas a cerimônia visível. A verdadeira oferenda funerária são as milhares de mulheres das caravanas, que são executadas para evitar que escapem durante o período de transição de poder. Seus corpos são enterrados em valas comuns que os arqueólogos começaram a descobrir nos últimos anos. Valas organizadas com a mesma precisão burocrática que havia caracterizado todo o sistema. Os arqueólogos que escavam sítios mongóis do século XIII encontram evidências que confirmam os registros escritos. Sepultamentos em massa de mulheres jovens, sempre em áreas separadas dos sepultamentos de guerreiros. Esqueletos que mostram sinais de desnutrição crônica, fraturas mal curadas, desgaste por transporte forçado. Junto a eles, esqueletos de bebês e crianças pequenas,
enterrados sem os rituais tradicionais que caracterizavam os sepultamentos mongóis da época. Em um desses sítios, perto da antiga Bukhara, os arqueólogos encontraram algo que conecta diretamente com o princípio desta história. Os restos de uma mulher adulta e uma adolescente enterradas lado a lado. As análises de DNA confirmam que eram mãe e filha. As análises de isótopos sugerem que a mãe era local, mas a filha havia viajado grandes distâncias antes de morrer. Zaria, seu nome era Zaria. E embora os registros mongóis a reduzissem a um número, embora o sistema tentasse apagar sua identidade, embora morresse em uma caravana longe de seu lar, sua história não morreu com ela. Porque cada vez que olhamos os estudos genéticos, cada vez que escavamos essas valas comuns, cada vez que lemos esses registros burocráticos do horror, estamos lembrando, estamos testemunhando, estamos assegurando que o que Genghis Khan fez com as esposas inimigas nunca seja esquecido, porque esquecer seria permitir que a história se repita. Isso sim nos atormentaria para sempre.